Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral, bem como a análise real. Pois bem, agora nós mostramos durante a última aula, aqui no que concerne ao tópico limite e continuidade de funções, que quando os limites laterais, ou seja, em outras palavras, o limite de f de x para x tendendo a p a partir de valores maiores do que p, é igual ao limite de f de x para x tendendo a p a partir de valores menores do que p, quando há essa igualdade, no caso igual a f de p, então podemos sim definir o limite de f de x quando x tende a p e isso é igual a f de p. Vamos verificar outro caso, então, e tentar analisar outra situação. Então vamos aqui considerar um gráfico em duas dimensões, x e aqui f de x. Então, vamos considerar uma determinada curva, onde nós temos um ponto, esse ponto P. Nós temos um outro ponto A de referência. A esse ponto P nós podemos associar f de P. Esse ponto P aqui é um ponto contínuo, esse pontinho preenchido aqui indica que esse P pertence ao domínio da função e a imagem é f de P. E ainda, a outra parte da curva inicia-se aqui. Então, nós temos o ponto de referência B, aqui f de B, f de A e f de P. E aqui nós temos um outro valor. Esse valor pode ser entendido como poderíamos estabelecer aqui como um valor K qualquer, uma constante K qualquer, positiva, né? No caso aqui acima do ponto zero, acima do nível zero. Então, nós temos uma função cuja curva apresenta uma descontinuidade. Ela, ao invés de continuar a partir desse ponto, ela continua a partir de outro ponto. Esse ponto está aqui vazio, seu interior está vazio, indicando que o ponto P está associado a essa imagem e não a uma associação de x igual a P com essa outra imagem com K. Então, esse ponto está vazio aqui ao longo dessa curva, novo segmento da curva. Então, vamos cuidadosamente. Aqui nós sabemos que P é menor do que B e maior do que A. Então, nós temos por assim dizer, esse intervalo fechado entre A e B. E então, nós podemos escrever assim, o limite de f de x, quando x tende a P a partir de valores menores do que P, ou seja, passando por A, a partir de valores menores do que P, então o que ocorre é que a curva associada a essa curva gera uma imagem, ou seja, quando o x, o domínio, evolui a partir de valores menores do que P, então a curva é tal que a imagem converge para f de P, o valor na imagem. Então vamos analisar agora o caso inverso, o limite de f de x quando x tende a P a partir de valores maiores do que P. Então, quando nós temos a aproximação no domínio
para x igual a p, a imagem vai variando e essa imagem converge para um ponto aqui vazio associado a uma imagem k. Então ele tende a k, não é k, não é igual a k, pois esse ponto está vazio. Então ele tende a k. Então nesse caso a função ela é tal que o limite de f de x e esse k aqui no caso é diferente de f de p. Então o limite de f de x quando x tende a p por valores menores do que p é igual a f de p, e isso é diferente do limite, isso é diferente de k, e k é igual ao limite de f de x, o limite de f de x quando x tende a p por valores maiores do que p. Muito bem, e nesse caso então implica que não é possível definir o limite absoluto em que nós escrevemos limite de f de x quando x tende a p. Isso nesse caso não existe. Então não é possível definir esse limite. Esse limite não é possível definir. Não é possível defini-lo, uma vez que as aproximações a partir de valores menores do que p e valores maiores do que p gera na imagem, no contradomínio, valores diferentes. Portanto, há uma descontinuidade. De modo que, aqui como observação, o limite de f de x quando x tende a p, esse limite não existe. Esse limite não existe. Realmente não existe. Pois há uma diferença entre os valores quando o limite ocorre a partir de valores menores do que p ou a partir de valores maiores do que p. Muito bem, então não é possível definir esse limite, nós temos então uma função descontínua. Em outras palavras, nós podemos escrever aqui, que outra observação, de que f de x é descontínua em x igual a p. Então, nesse x igual a p, a função é realmente descontínua, pois os limites laterais são diferentes, ou seja, um é f de p a partir de valores para valores de x menores do que p, nós temos a imagem f de p, e para valores de x maiores do que p, a aproximação conduz para um outro valor k, e esse valor é diferente de f de p. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto. Retomaremos analisando outros casos. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.